colocando-se no lugar de Deus, no exercício da justiça própria. Esses se iram, se explodem. Aliás, há no meio da psicologia, nos nossos dias, inclusive, um transtorno chamado TEI, transtorno explosivo intermitente, para justificar a reação desses indivíduos que, quando confrontados ou ofendidos, explodem. Quando nós nos iramos, nossa ira tende a estar contaminada com o nosso senso de vingança. E a ira, na carta de Tiago, tem a ver exatamente com o oposto da paciência, que é uma característica própria de um crente maduro. Lembra lá nos versos iniciais da carta de Tiago, no capítulo 1 ainda? Perseverança, paciência, em meio à dor, ao sofrimento, virtudes presentes no coração de um indivíduo maduro. E agora Tiago vai dizer, olha, esses que se iram, por exemplo, esquecem, ou pelo menos põem de lado, a paciência que Deus deseja produzir no coração desses indivíduos. Esses indivíduos que se explodem e se iram, não permite que o fruto do Espírito Santo, que produz no interior de um indivíduo regenerado, chamado domínio próprio, seja exercido. E queridos, quão terrível é, às vezes você está no trânsito, e ver um indivíduo xingando, buzinando, gritando no semáforo, no trânsito, e quando passa por você, tem lá, no finalzinho do carro, um símbolozinho de um peixe, se identificando com o cristianismo. É possível até que aquele motorista não seja, mas eu não poria minha mão no fogo por eles. Tiago, a todo tempo, nos chama a atenção de que nós precisamos viver uma vida de maturidade. E uma vida de maturidade produzida a partir de uma religião verdadeira. Aliás, o crente maduro vive uma vida religiosa autêntica, enquanto o crente imaturo vive uma vida meramente religiosa e vã e inútil. E aí nós percebemos, na passagem que nós lemos, algumas características próprias na maturidade na vida cristã. Uma delas é essa prontidão em querer aprender a todo tempo. A vida inteira é uma vida de aprendizado. Outras características e indícios que Tiago nos oferece é que aquele indivíduo que é maduro, ele não é somente ouvinte da palavra de Deus, mas, sobretudo, praticante da palavra de Deus. Ele sabe o que Deus quer ensinar a ele, e ele internaliza aquelas verdades de Deus na sua própria vida, de maneira tal que essas verdades vão nortear as decisões dessa pessoa, vão nortear o comportamento, os sentimentos, as motivações do próprio coração do indivíduo. Ah, irmãos, um crente maduro é aquele crente praticante e que atenta bem, como diz o verso 25, para a lei perfeita, para a lei da liberdade, e persevera nela, a todo tempo, não sendo apenas um ouvinte relapso, esquecido, negligente, mas sobretudo um operante praticante, um praticante zeloso, e como consequência de tudo isso, ele colhe para si a bem-aventurança, o sucesso e a bênção de Deus naquilo que ele se propõe a fazer. Precisamos ter um coração ensinável e disposto a ouvir a palavra de Deus em todo o tempo. Eu me recordo, não tem muito tempo atrás, tenho duas crianças pequenas, os irmãos conhecem bem, e são ligadas a 220. Mas na fase inicial de vida de cada um deles, especialmente no período da madrugada, quando minha esposa tinha que amamentar algumas vezes,
especificamente de 3 em 3 horas, nós colocávamos os nossos filhos no bercinho, num quarto ao lado, morávamos num apartamento. E queridos, acreditem no que eu vou dizer a vocês. Eu podia ter um despertador ao meu lado, que tivesse no maior volume possível, e tocasse durante meia hora, de tão cansado que eu estava, eu não conseguia ouvir, sequer acordar, nem eu nem minha esposa. Mas 2, 3, 4 horas da manhã, se o nosso filho espirrasse no outro quarto, a gente levantava e ia lá ver se estava respirando, se estava tudo bem. É esse tipo de predisposição em relação à palavra de Deus que Tiago está chamando a nossa atenção. Um cristão maduro jamais tem em seu vocabulário o discurso: eu não tenho mais o que aprender a respeito do Antigo Testamento, eu não tenho mais o que aprender a respeito do Evangelho, eu não tenho mais o que aprender a respeito da vida de Moisés, ou de Davi, ou de qualquer outro grande personagem, já conheço de cabo a rabo. Esse que faz tais afirmações, tão somente apresenta o quão imaturo ele é, e a sua fé está enraizada. A ponto de Tiago, no verso 22, chamar a nossa atenção como numa espécie de um grito: queridos irmãos, vocês que estão passando por tribulações, esse é o momento de serem praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que Tiago, em nenhum momento, está dizendo para mim e para você, ou para os cristãos primitivos, de que ouvir a palavra de Deus não é bom. Não é isso. Ouvir a palavra de Deus é bom. Mas Tiago está destacando que praticá-la é essencial para o nosso crescimento. Praticar, viver a palavra de Deus é ir além. Como o Evangelho de Cristo, que um dia você ouviu, o transforma. Como a mensagem do Evangelho alcança a sua vida em todas as esferas do seu ser. Ouvir é bom, mas praticar a palavra é essencial para o nosso crescimento. Aqueles que tão somente aprendem, mas não a apreendem, são cristãos salvos por Cristo Jesus, mas continuamente neófitos, continuamente bebês. Esse era o caso, por exemplo, da igreja de Corinto. Paulo, ao escrever sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer aos crentes de Corinto: olha, infelizmente, irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu queria dar alimento sólido, mas eu estou tendo que dar leite. Por quê? Porque vocês não se permitem crescer. Pratiquem, Tiago diz, a todo tempo a palavra de Deus em vossas vidas. Não sejam tão somente ouvintes, mas, sobretudo, praticantes, operosos, zelosos. Enquanto os cristãos imaturos são vulneráveis, são meros ouvintes, que enganam a si próprios. E aqui a ilustração que Tiago lança a mão, para tornar mais visível o ensinamento dele, imagine aquele indivíduo que passa na frente do espelho, rapidamente e sai. E minutos depois, ou mesmo segundos, ele se depara com alguém e diz: você viu como você está com um vermelho no rosto? Ele fala: eu? Acabei de me olhar no espelho. Ele nem se recorda mais. Ele não consegue, ao se olhar,
examinar detalhes da sua vida para avaliar o seu próprio coração. E esse espelho que Tiago usa não é outro senão a própria palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Quando estamos expostos à palavra de Deus, ela é como um espelho. Agora, irmãos, precisamos ser honestos, porque quando olhamos para esse espelho, nós vemos muitas falhas. E talvez seja por isso que alguns querem fazer assim, ó. Porque não querem se deparar com a realidade que a palavra de Deus lança luz sobre as nossas vidas. Quando eu estava pensando nesse texto e refletindo, fiquei pensando, por exemplo, no intervalo de um ano, quantos domingos nós temos? Olhei o calendário em torno de 55 domingos por ano. E aí eu pensei, quantas EBDs nós temos? 55 no ano. Quantos cultos nós temos? 55 no ano. Quantas semanas e oportunidades de estudos em grupos pequenos nós temos? Tirando as folgas, eu vou botar na casa dos 40, né? Quantas oportunidades de crescimento no conhecimento da palavra de Deus nós temos ao longo de um ano? Agora imagine você que já tem uma vida de 20, 30, 40 anos na sua vida cristã. O quanto você não já foi exposto à palavra de Deus e o quanto eu também já não fui exposto à palavra de Deus para aprendizado. E a pergunta que eu me fiz ao fazer essa matemática rápida é: quanto de tudo o que nós já ouvimos ao longo da nossa vida, nós temos de fato vivido e experimentado no nosso dia a dia? A conclusão que eu chego, meus irmãos, não é diferente da que Tiago 1, versículo 22 nos ensina. O povo de Deus não padece tanto de desconhecimento bíblico, mas padece muito da vida desse conhecimento adquirido. É verdade que alguns assuntos, alguns de nós nunca estudamos a fundo e desconhecemos, mas o cerne do Evangelho nós sabemos bem, todos nós. E por que que há uma crise moral dentro do famoso povo evangélico brasileiro? Eu quero ser sincero com os irmãos, eu não estou aqui para dizer que a maioria daqueles que estão aí na vitrine prestando um desserviço ao reino não são salvos. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação, mas eu posso fazer uma que Tiago 1,22 me ensina. Ouvintes são, mas não praticantes. E Tiago está nos dizendo, precisamos ser cristãos maduros, que vivem a palavra de Deus no seu dia a dia. E esse grau de maturidade também é percebido, Tiago nos ensina, a partir do verso 26, o verso 27, a partir do nosso nível de relacionamento com Deus. Normalmente, crentes imaturos vivem uma religiosidade cerimonial, ritualística, uma religiosidade vã, inútil, como Tiago nos ensina no finalzinho do verso 26. E Tiago vai dizer, quer conhecer um crente maduro? Avalie as suas palavras. Veja quão bom é o uso da sua língua. Dificilmente, raramente, você vai encontrar alguém maduro, sendo um difamador, fofoqueiro, mentiroso,
entre outras coisas que são próprias do pecado da língua. E aí Tiago vai dizer, se alguém se acha religioso ou espiritualzão, se alguém se acha assim, íntimo de Deus, eu quero dar um conselho. Olhe a sua língua. Como pode alguém dizer que é, de fato, alguém fiel ao Senhor, usando a sua língua contrária ao próprio Deus que o criou? Portanto, refreie a sua língua. Porque normalmente o imaturo tende a verbalizar e externar a sua ignorância e insensatez através das suas próprias palavras. Uma fé viva e verdadeira, ela se preocupa em assistir os atribulados e se manter puro e santo. É o que Tiago nos ensina no verso 27. Essa religião, sim, verdadeira, autêntica, pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai, se resume em dois aspectos. Em querer cultivar uma vida de santificação, se guardando da contaminação desse mundo, de tanta imoralidade, de tanta corrupção, de tanta aparência do mal, e no amor ao próximo, na medida em que nós assistimos as viúvas e os órfãos que realmente necessitam. Isso é uma fé verdadeira, manifestas por obras, cujo tema será um pouquinho mais adiante, agora na carta de Tiago. Depois que ele introduz, então, a sua carta dizendo, olha, precisamos viver uma fé genuína, agora ele vai dizer, a partir do capítulo 2, que essa fé genuína, ela é acompanhada e percebida por boas obras. Boas obras que não são condições para a salvação, mas são manifestações visíveis de uma fé salvífica, evidências de uma fé operosa. Uma religião pura e imaculada ama o próximo e ama a Deus guardando a sua própria santidade. Diante dessa realidade, queria concluir o nosso tempo fazendo aqui então algumas perguntas a mim e a você. Como o Evangelho de Cristo e a Palavra de Deus tem afetado a sua vida? De fato, ela tem transformado sua maneira de pensar, de agir, de sentir? Será que você é esse cristão maduro que Tiago descreve no verso 19, demonstrando prontidão em aprender e ouvir a palavra de Deus? Devemos possuir um coração ensinável e humilde. Como, afinal de contas, você tem reagido quando você é confrontado pela palavra de Deus com algum pecado, com alguma falta? Será que você está pronto a ouvir ou você tampa seus ouvidos e sai da frente da exposição da palavra de Deus porque você não quer ser contrariado ou confrontado? Se você é um crente fiel, maduro, se você é um crente piedoso, você deveria ter atenção ao bom uso da sua língua, das suas palavras. Ah, irmãos, quão terrível é crentes em Cristo Jesus usarem da mentira, da difamação, da fofoca, causando divisão, inclusive dentro da igreja de Cristo. Isso não tem espaço para uma vida cristã saudável e madura. Refreie sua língua. E por último, precisamos ter atenção com a nossa santidade pessoal. Não podemos expor a nossa vida à imoralidade que nos cerca. Ainda que o mundo falar, não tem nada a ver. O que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas? A verdadeira religião
exige do cristão fiel que nos guardemos incontaminados do mundo. Será que temos flertado com esse mundo, com os seus valores e com aquilo que ele nos oferece? Uma religião pura e sem mácula é uma religião que se preocupa em viver a vida de santidade com Deus. Vamos inclinar nossa cabeça mais uma vez e vamos orar ao Senhor nesse instante mais uma vez.